A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo dos julgamentos e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Bom dia. Bom dia, muito obrigado a todos. Por favor, quero sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros e ministras. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, a digna Procuradora-Geral do Trabalho, doutora Lucinéia Alves Ocampos, aos senhores e senhoras advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora da secretaria desta subseção. Então, vamos começar com o pregão, observando-se as preferências. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 1.261.100, dígito 95 de 2008, em que são partes Meire de Paula Viana e personal administração e serviço LTDA e outros. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, aqui trata-se de recurso ordinário interposto em face do acórdão do TRT da 2ª Região, em que julgada improcedente a pretensão desconstitutiva. Eu vou à conclusão, senhor presidente, e se houver necessidade, eu darei maiores esclarecimentos. Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, estou negando-lhe provimento. Perfeito. Doutora Maria, não está. Doutor Jairo, o voto é favorável. Consignar a procuração. Deferida a procuração. Indago os colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nos termos do voto, Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira, consignada a presença do ilustre advogado doutor Jairo Vairos. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 101, dígito 86 de 2014, em que são partes Empresa Baiana de Águas e Saneamento e Paulo Roberto Feitosa de Carvalho. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, que se volta contra antecipação de tutela, que determinou a reintegração do litisconsorte passivo ao emprego. Ocorre que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual do egrégio TRT da 5ª Região, verifiquei que no processo que prolatado do ato dito coator foi proferida a sentença em 9 de fevereiro deste ano, por meio da qual a juíza de primeiro grau julgou procedentes, em parte, os pedidos deduzidos e confirmou a antecipação da tutela. Assim vem à memória o item 3 da súmula 414, razão pela qual eu proponho a extinção do processo sem resolução de mérito. Doutor Mozavido Russomano, só o registro? Somente o registro, já com poderes nos autos, excelência. Muito obrigado. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, registrada e ilustrada a presença do doutor Mozavido Russomano Neto.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 450, dígito 96, de 2013, em que são partes Losango Promoções de Venda LTDA e Maria Rosângela Pastor. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, também recurso ordinário em mandado de segurança que se volta contra ato que, em antecipação da tutela, determinou a reintegração ao emprego com restabelecimento de plano de saúde. A liminar foi parcialmente deferida no mandado de segurança para que se afastasse a determinação de pagamento dos salários vencidos. Na hipótese dos autos, constataram o juízo de primeiro grau e também a Corte Regional que, no prazo do aviso prévio, foi deferido o auxílio-doença acidentário, o que traz à memória a compreensão das súmulas 371 e 378-2 desta Corte. Por isso, pelos elementos constantes dos autos e das decisões de primeiro e segundo graus, a proposta segue no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Pois não. Doutor Mozar Vitor Russomano Neto, pretende fazer uso da palavra? Senhor presidente, assim como no caso anterior, já com poderes nos autos, apenas o registro. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani, consignada a ilustre presença do Dr. Mozar Vitor Russomano Neto. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 4.592, dígito 28 de 2011, em que são partes Arlindo José Morales de Oliveira e Banco Santander Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, aqui cuida-se de recursos ordinário e adesivo interpostos em face de decisão que rejeitou as preliminares de não cabimento da ação e de decadência e julgou improcedente a pretensão excisória. Eu vou para a conclusão, senhor presidente. Se houver necessidade, eu prestarei maiores esclarecimentos. Eu estou conhecendo dos recursos ordinário e adesivo, extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de rescindibilidade pelo critério de ofensa à coisa julgada, que é o artigo 485, inciso 4º do CPC, por impossibilidade jurídica do pedido, com base no artigo 267, inciso 6º do CPC, e no mérito, negar-lhe provimento aos recursos ordinário e adesivo. Doutor Mozar Vitor Russomano, por hora o voto é favorável. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira, registrada a presença do ilustre advogado doutor Mozar Vitor Russomano Neto. Relator, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 130.101, dígito 89 de 2013, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Raquel Gomes Filgueiras. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Melo Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui o Tribunal da 13ª Região denegou a segurança pleiteada pelo Banco Bradesco nos autos de uma ação de inquérito para apuração de falta grave, entendendo que deve ser Crano Salles aplicada ao J 137.2 da STI. No caso, verifica-se que, conforme informado pela litisconsorte em suas contrarrazões, as folhas 528 e 531, foi proferida a sentença de mérito na lide principal, deciso juntado às folhas 538 e 544, em 13 de 5 de 2014. Em razão desse aspecto, eu estou propondo conhecer e negar provimento ao recurso. É que hoje a nova lei fala em negar e não mais extinção. Registrada a presença, doutor Mozart. Algum destaque no voto de Sua Excelência, o eminente relator? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, o ministro Vieira de Melo Filho, consignada a presença do ilustre advogado doutor Mozar Vitor Russomano Neto. Relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 11.114, dígito 30 de 2013,
em que são partes Maria Jacira Rodrigues de Quaresma e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, cuida-se aqui de recurso ordinário contra acórdão proferido em mandado de segurança. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, ratificando a decisão monocrática do relator, confirmou o não cabimento do mandado de segurança para impugnação a uma decisão por meio da qual o ilustre juízo da 29ª Vara do Trabalho da cidade do Rio de Janeiro teria determinado a devolução imediata da quantia de R$ 1.366.691,13, que teria sido levantada maior. A impetrante sustenta que a via procedimental eleita é inadequada, transcreve reiterados precedentes desta Corte, apontando a ação de repetição de indébito como o meio processual idôneo para a recuperação de valores indevidamente levantados em execução trabalhista, e submete a questão a esta Corte na perspectiva de ver atendida a sua pretensão de, resguardado contraditório, poder se defender sobre o suposto excesso no valor que foi levantado. O que chama a atenção no exame dos autos é que o equívoco havido é acreditável à serventia judicial, que expediu o alvará, fazendo anotar que o valor de R$ 885.745,92 deveria sofrer os acréscimos legais. A guia tinha sido expedida no ano de 2001. Portanto, o Banco do Brasil, ao efetuar o pagamento, atualizou entre 2001 e 2013 essa quantia, gerando um valor superior a R$ 2.200.000, que foi levantado pela hora impetrante. Mas a discussão, senhor presidente, senhores ministros, diz respeito ao cabimento do mandado de segurança. Eu não quero aqui tecer considerações sobre o acerto ou desacerto da via do procedimento adotado, mas confesso que esse é um caso duvidoso, tendo em conta que a decisão que foi proferida sem contraditório, embora os fatos sejam manifestos, incontestáveis, inquestionáveis, essa decisão foi proferida sem contraditório. O que chama também a atenção é que a impetrante, eu não sei se foi bem esse caso, presidente, mas Vossas Excelências vão de se recordar que houve uma situação semelhante julgada aqui na SDI2, em que o juízo, também do Rio de Janeiro, determinou a persecução patrimonial na conta do escritório da advocacia, que havia patrocinado a causa. E nós afirmamos que seria a via dos embargos de terceiro e não a do mandado de segurança a via adequada. Não sei se é este o caso. O ilustre advogado assente, confirma que é. Então, senhor presidente, nós temos aqui uma situação curiosíssima. Eu estou trazendo um precedente do ministro Alberto Bresciani, numa situação semelhante. Naquela ocasião, assentou o colegiado que havia a possibilidade de discussão, em exceção de pré-executividade e subsequente agravo de petição, do acerto da decisão determinar a inversão da execução com a restituição naqueles autos da quantia indevidamente levantada. Embora, portanto, reconhecendo que a questão ela é duvidosa do ponto de vista procedimental, mas me louvando em precedente respeitabilíssimo do ministro Alberto, me parece que, até mesmo considerando a base fática que informa o debate, que não há direito líquido e certo a ser tutelado na via do mandado de segurança, ou melhor, que a via do mandado de segurança não é a adequada para a discussão do direito que a parte afirma possuir ao contraditório e ampla defesa. Então, em síntese, presidente, não sei se foi claro, até pelo efeito dos remédios que tomei para combater o amidalite, estou votando no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão regional que afirmou o não cabimento da ação de segurança. Perfeito. Se me permitirem os advogados, eu só faria uma pequena consideração. Quando ocorre essa situação em que há excesso, aí entra-se com ação de repetição de indébito. E aqui, quem depositou a maior em razão de erro do Banco do Brasil tem direito até de danos morais contra o Banco do Brasil, quando ele fez mais a correção e chegou a uma importância absurda de 2 milhões.
Então, tem duas ações, tanto uma de repetição de intérprete e outra de dano moral. Mas, por hora, o voto é favorável ao recorrido. Eu estou vendo o doutor André Espanhol acenando, eu vou lhe assegurar a palavra, eu só estou fazendo um pequeno comentário. Então, como é favorável ao Banco do Brasil, eu concedo a palavra ao doutor André Espanhol pelo tempo regimental de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo ministro relator Douglas Rodrigues, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes dessa corte, excelentíssima senhora subprocuradora-geral do Trabalho, Cineia Campos, serventuária de Justiça, colegas advogados. Excelência, eu vou procurar fazer alguns esclarecimentos apenas pontuais, para não cansar a corte, porque, diante do relatório do ministro relator, inclusive trazendo já questões de máximo interesse da defesa com muita clareza e detalhes, creio que será desnecessário uma defesa, uma sustentação oral. A questão que se coloca nos autos e que a recorrente entende ser cabível, sim, a via do mandado de segurança, inclusive amparada em ampla jurisprudência dessa Corte, é que a decisão monocrática que determina, na verdade, o seguinte, a juíza originária da ação trabalhista, de que a recorrente é herdeira de um crédito, a ação trabalhista é essa que veio desde 1986 e que o seu marido morreu sem ver um centavo desse dinheiro, a ação trabalhista é essa que, na fase de execução, teve pelo menos 4 cálculos diferentes homologados e que, efetivamente, no momento em que esses valores foram pagos, inclusive aquilo que foi pago, que o banco alega que foi pago a maior, é passível de discussão. Obviamente que a recorrente abriu mão dessa discussão, pois depois de mais de 20 anos, aguardando algo que virou uma herança, que nunca viu, que nunca havia visto antes, não iria discutir ainda mais 20 anos, sabe-se lá, esse valor. Enfim, então, conformou-se com um pagamento que foi feito pelo próprio Banco do Brasil, que é autor da REC, e pagou espontaneamente. Depois disso, o Banco do Brasil, que foi réu na ação trabalhista, informa por uma petição simples, excelência, a juíza que os valores teriam sido recolhidos a mais, teriam sido pagos a mais. O que faz a juíza? Inverte o polo da ação processual, transforma em ré a autora, sem contraditório, sem devido processo legal, sem um título executivo, sem sentença, sem coisa alguma, determina a penhora essa que não recaiu sobre a conta da autora, que veio pela via do mandado de segurança, porque uma decisão judicial sem esteio em qualquer título executivo ou coisa que o valha, veio pela via do mandado de segurança, também porque já não tinha dinheiro para garantir a via recursal, que seria a estritamente mais adequada, embora não a mais eficaz, e por isso esse tribunal tem admitido a via do mandado de segurança, por entender que em certas situações a via é eficaz. A juíza, sem qualquer processo legal, sem qualquer amparo material, sem contraditório, sem coisa alguma, manda penhorar os valores do escritório da advocacia em R$1.300.000. Valores esses que estão penhorados até hoje. O escritório de advocacia, que teve a fórceps garantida a sua via recursal, entrou com agravo de petição. Entrou com agravo de petição e ganhou, foi julgado procedente. O fumus boni iuris aqui é uma decisão judicial do próprio TRT, o Tribunal ACOR. Só que o Tribunal ACOR, ele condiciona a liberação dos valores, então ele verte o fumus boni iuris. Na verdade, o fumus boni iuris, que é a sua própria decisão, ela passa a ser sujeita a um trânsito em julgado, sabe-se lá quando virá, e deve-se o escritório de advocacia, e eu falo dessa forma tão inflamada, porque esse advogado aqui é sócio do escritório de advocacia. A gente está falando de verbas alimentares. O dinheiro foi repassado para a autora, isso foi provado em 24 horas à juíza, antes de ser efetuado, inclusive, o bloqueio.
Absoluta boa-fé, mais de 4 homologações diferentes na execução originária. Um acórdão do TRT julgando ilegal a decisão, não tem devido processo legal, não tem título executivo, não tem sentença, não tem coisa alguma. A juíza, nos autos de uma execução, inverte o polo de uma ação processual e condena um escritório de advocacia a pagar aquilo que a autora recebeu e gastou. Inclusive, se diga o seguinte, recebeu e gastou pagando até dívidas do próprio Banco do Brasil, o autor que 20 anos litigou contra ela, o réu que pagou a execução sem reclamar, numa execução extremamente controversa. Então, excelências, nos autos desse recurso em mandado de segurança, que data máxima vênia, a recorrente entende que é cabível, sim, diante dessa situação muito específica, de modo que só o mandado de segurança seria um pronto remédio para reparar, não há que se discutir a existência de direito líquido e certo, não há que se discutir a existência de fumus boniúris. O escritório de advocacia está há meses sem distribuição, porque teve R$1.300.000 penhorados diretamente, de uma forma mais agressiva possível, em sua conta bancária, com funcionários, com sócios a receberem, e a jurisprudência do TST é muito clara com relação à penhora direta em conta de escritório de advocacia por valores, com relação a valores que são devidos ao autor ou réu de ação, a seus clientes. De modo que também há, nesse recurso, uma medida cautelar do escritório de advocacia, como terceiro interessado, onde pede também que se conceda uma liminar, se conheça do recurso, se determine, que se devolva a matéria ao TRT, mas que, diante do fato novo, posterior ao ajuizamento do mandado de segurança, fato novo esse que é o provimento do agravo de petição do escritório de advocacia, considerando absolutamente ilegal a constrição dos valores, que conceda, ao devolver a matéria para o TRT, que conceda uma liminar para que o escritório não precise aguardar o trânsito em julgado de uma decisão que já lhe é favorável. Fumus boniúris e periculo in mora são aí patentes, notórios, a jurisprudência toda é favorável. Peço escusas a vossas excelências pela exaltação, porque voltar a essa matéria no Tribunal ACOR vai nos trazer aí mais alguns anos de briga e que o escritório de advocacia não sabe, e seus sócios também não sabem se vão poder suportar por um ato que é evidentemente arbitrário, ilegal, e que se mantém e que já foi julgado como legal e arbitrário pela Corte ACOR. Agradeço o uso da palavra e um bom dia para vossas excelências, cumprimentando também o ministro Vieira de Mello pelo seu aniversário. Eu só me permitiria fazer uma consideração à sustentação oral de Sua Excelência para dar viabilidade ao mandado de segurança. É que já houve levantamento da importância. O mandado de segurança ele não tem a propriedade de restaurar o status quo. Ele não tem essa propriedade, porque ele é uma ação mandamental. Ele evita o dano. Se o dano já ocorreu, ele é impróprio para isso. Nem para voltar e dizer lá, olha, não precisa, essa liminar não existe. Então, por isso é que Sua Excelência se reportou à repetição do indébito. E há ainda a possibilidade que eu aventei de dano moral, porque, segundo o cônsul, o Banco do Brasil corrigiu isso daí muito além, supostamente. Agora, quando exauriu o ato, ela já recebeu, o mandado de segurança ele não tem a propriedade de restaurar o status quo ante. Basicamente isso. Indago dos colegas se há algum destaque. Senhor presidente, eu vou pedir vistas regimentais desse processo. Fiquei com algumas dúvidas, principalmente em relação ao que foi agora sustentada a tribuna, da responsabilização diretamente da advocacia, do escritório de advocacia, né, que, no caso, aí seria uma superveniente, salvo equívoco meu, que foi sustentado. E, apesar, eu tenho, assim, muitas dúvidas, e o voto do relator é brilhante, mas eu acho que até por isso mesmo que
a discussão se torna tão interessante. Só preciso observar que o dinheiro já foi levantado. Sim. Mandado de segurança não é apropriado para voltar ao status quo. Não vai dar em nada. Sim, eu cheguei até a pensar, enquanto sustentar-me, enquanto eu ouvi atentamente, o voto que talvez até fosse caso de correção parcial. Né? Não, repetição do intérprete mesmo. Sim, mas eu estou... Bom, mas de qualquer forma, Vista eu mantenho regimental, as Vossa vistas Excelência. regimentais para dar Vista examinada. regimental, a Sua Excelência Ministra Malme. Quando retornar da vista, eu asseguro a palavra a Vossa Senhora. Senhor presidente. Deferido. Senhor presidente, se não foi inoportuno, Vossa Excelência me concedesse, eu gostaria de fazer 2 brevíssimos registros ainda. O primeiro para dizer o seguinte, senhor presidente, a discussão vinculada à apreensão de recursos em conta bancária do escritório, ela é completamente estranha à presente impetração. O ilustre advogado fez menção da tribuna, eu até abri os autos aqui, verifiquei, não há nenhum pedido incidental, como foi noticiado, ao contrário do que foi noticiado, no sentido de que nós imprimíssemos aqui a decisão, uma abrangência maior, para, interpretando a decisão regional no agravo de petição, determinar a imediata liberação daqueles valores. Essa matéria que não está posta à nossa cognição. E o segundo aspecto, senhor presidente, aí, em relação à tese propriamente dita, é que nós estamos falando de uma execução realmente que envolveu quantias vultosas, que transitou durante muitos anos, e que os cálculos largamente discutidos foram homologados e atualizados, isso é incontroverso, a parte sabia disso, até 30 de junho de 2013. Levantou em 17 de outubro de 2013. Daria uma diferença de R$27 mil de atualização. Com todo respeito, embora nós não possamos presumir a má-fé, e eu não quero aqui dizer absolutamente algo nesse sentido, mas qualquer pessoa que tem 885 mil para levantar e vai levantar 4 meses depois 2.200.000, isso gera uma perplexidade, um estranhamento que exigiria uma verificação daquela conta. Então, a discussão sobre a boa-fé ou má-fé também pode ser tratada sob essa perspectiva da razoabilidade, né? Quer dizer, da postura que se poderia exigir de um homem médio diligenciando na gestão judicial de interesses que lhe foram confiados. Então, era só isso que eu queria ponderar, senhor presidente. Pois não. Então, vista regimental, a Sua Excelência Ministra Maria Helena Malme. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 20.728, dígito 41 de 2014, em que são partes Banco do Brasil S.A. e Abel Elias Tomasi. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o processo é oriundo da 4ª Região e ainda se trata de mandado de segurança que se volta contra deferimento de antecipação de tutela, aqui no caso para o restabelecimento de gratificação de função suprimida. No caso dos autos, o que ocorreu foi que o setor onde trabalhava o obreiro no processo principal foi extinto, mas os autos revelam que há 14 anos percebia gratificação de função. Por isso, a determinação do juiz originário, no sentido de que se fizesse a restituição do quantum com apoio na súmula 372.1 desta Corte. Não há evidências de justo motivo na fase precária em que ainda se discute, porque não houve ainda, não se proferiu sentença no processo principal, a audiência ainda de instrução designada, e o quadro traçado até o momento em que deferida a antecipação da tutela, efetivamente faz presente os requisitos da súmula do artigo 372 do Código de Processo Civil. E, por isso, do artigo 273, desculpe, e por essa razão eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. O voto é contrário ao recorrente. Indago o doutor Jairo Vairo, se tem intenção de sustentar. Não, só a juntada do mandato. Muito obrigado. O doutor Heitor Francisco também consigo na presença do doutor Vairos,
ambos com procuração nos autos. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 73, dígito 44, de 2013, em que são partes Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná e o Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados do Estado do Paraná. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui o Tribunal da 9ª Região denegou a segurança pleiteada pela Celepar. Estou conhecendo do recurso e, na hipótese, o ato coator foi proferido pela 17ª Vara de Curitiba e, todavia, verifica-se que foi proferida sentença de mérito na lide principal em 7 de fevereiro de 2014, tendo o juízo julgado parcialmente procedentes os pedidos. Daí porque, à luz da nossa súmula 414.3, eu estou conhecendo, mas negando o provimento ao recurso, porque o ato já fora substituído. É o caso da superveniência da sentença. Se é originário? Doutor Roberto Caldas e doutor Alexandre Simões, só registro a presença. Não consignada a presença dos ilustres advogados e indago dos colegas. Aliás, tem um... Não tem, senhor. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho, consignada a presença dos ilustrados advogados Dr. Roberto Caldas Alvim de Oliveira e Dr. Alexandre Simões Lindoso. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 11.070, dígito 54, de 2013, em que são partes Construtora Ágata, LTDA e Ministério Público do Trabalho da 3ª Região. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, exemplo dos casos anteriores, mandado de segurança que se volta contra antecipação da tutela, referida nos termos do artigo 273 do CPC. No caso dos autos, a tutela foi antecipada no rito de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho da 3ª Região. Em antecipação da tutela, redigida em longo despacho pela eminente juíza Adriana Goulart de Sena, determinou-se à empresa as seguintes obrigações de fazer: utilizar-se somente de mão de obra de trabalhadores regularmente registrados com a devida anotação da CTPS, abster-se de terceirizar sua atividade fim e de contratar e manter trabalhador por intermédio de qualquer entidade ou empresa que não esteja constituída nos termos da legislação pertinente, sob pena de multa de R$ 2.000 por empregado admitido irregularmente. O juiz convocado, relator, no regional deferiu liminar, cassando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, interposto agravo regimental pelo Ministério Público do Trabalho da 3ª Região, o egrégio regional deu provimento ao apelo para restabelecer os efeitos da antecipação da tutela concedida e em decisão final, denegou a segurança impetrada, daí o recurso ordinário que vem a esta Corte. No caso dos autos, em síntese, os detalhes estão melhor expostos no voto que disponibiliza a Vossas Excelências, inclusive com transcrição de todas as manifestações da origem. Revela-se que a empresa foi autuada pelo Ministério do Trabalho algumas vezes e foi alvo de inquérito para apuração das irregularidades que a ação civil pública noticia. Nos termos do que posto nos autos e nesta senda que se percorre, em que se pesquisa apenas a verossimilhança do direito, e diante de tudo quanto consta nos autos, não vejo possível, efetivamente, o provimento do recurso ordinário. Isso porque, na verdade, fiz questão de ler
os termos da antecipação da tutela. Na verdade, a antecipação da tutela se volta apenas, ou protege apenas o mínimo inscrito em legislação trabalhista, não havendo nenhum excesso. Ou seja, utilizar-se de mão de obra de trabalhadores regularmente registrados com anotação em CTPS, abster-se de terceirizar a atividade fim, são determinações escritas em lei e que instruem a súmula 331 desta Corte. Por isso, em síntese, a proposta no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Doutor Gustavo André Cruz, você, a senhoria tem a palavra. Por gentileza. Excelentíssimo ministro-presidente, excelentíssimo ministro-relator, demais ministros e ministras que compõem essa egregia sessão, representante do Ministério Público. A questão que a recorrente gostaria de... Inicialmente, excelência, juntada do subestabelecimento, por favor. Pois não, devido. No que diz respeito à questão que envolve mandado de segurança, o que nos aflige é que a antecipação da forma como ela foi concedida merece uma observação, porque nós estamos falando do segmento de construção civil. Então, a forma como ela foi imposta inviabiliza totalmente a ação principal, que é o seu estatuto social, que é construção, incorporação e algumas outras funções e objetivos. Da forma como ela foi imposta, logicamente, resguardado pela legislação vigente, impede até mesmo a mais simples empreitada. Tanto é que, na fiscalização realizada, o ponto que foi posto para entender que era uma terceirização ilícita foi a ausência de registro de 15 empregados de uma empreiteira. Então, dentro desse cenário, e aí sim a insurgência da recorrente em ver inviabilizadas suas razões e que se insurge contra essa tutela. E mais, nós estamos num processo que, quando foi concedido em 2013, a audiência inicial estava marcada para 11 de 2013, ela foi concedida. Hoje nós tivemos a instrução que estava designada para fevereiro de 2015, ela foi redesignada para 7/6 de 2016. Então, dentro desse cenário, entende a recorrente também aí ao total perigo inverso da sua subsistência, aguardar mais do que um ano para que aí sim tenha a oportunidade de fazer prova que não há a terceirização ilícita e outras questões que já foram ventiladas na sua defesa, para aí sim, talvez, dar continuidade às suas atividades, o que talvez até já seja impedida, porque que, dessa forma como está sendo colocada, há uma abrangência total de se pôr óbice a qualquer tipo de terceirização. Então, dentro desse cenário, e em virtude da particularidade do segmento no qual a recorrente tem os seus objetos sociais, entendemos que a tutela concedida apresenta-se de forma geral, de forma genérica, e a sua, não preenchendo assim, no nosso entendimento, os requisitos necessários, pelo contrário, atrai para a recorrente um perigo imédio, até mesmo de sobrevivência. Então, dentro desse contexto, entendemos que o mandado de segurança e a liminar, que foi inicialmente concedida pelo desembargador relator, seja preservada e, via de consequência, dado provimento ao seu recurso ordinário. Pois não, muito obrigado. Ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, algum comentário? A magistrada que antecipou a tutela e a Corte Regional estiveram realmente atentas ao objetivo social da empresa e fazem efetivo registro disso em suas decisões. Eu insisto, a antecipação da tutela determina que a parte se utilize somente de mão de obra de trabalhadores devidamente registrados para a prestação de serviços habituais, pessoais e subordinados na forma do artigo 2º e 3º da CLT, imposição legal. Abster-se de terceirizar sua atividade fim, incluído nesse conceito todas as atividades abrangentes de seu objetivo social. Ou seja, o que não for atividade fim segundo o objetivo social poderá ser terceirizado.
E, por fim, abster-se de contratar e de manter trabalhador por intermédio de qualquer entidade ou empresa que não esteja constituída nos termos da legislação em vigor para a prestação de serviço, o que é mais do que razoável. Então, me parece que a antecipação da tutela faz até o que não seria necessário, que é determinar o cumprimento da lei, o mínimo da lei, em proteção à ordem jurídica. Por isso, com todas as vênias, eu mantenho o meu voto e submeto a Vossas Excelências. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto do eminente relator, acompanho o voto do eminente relator e sugeriria que o caso fosse divulgado, tendo em conta que as premissas de fato que estão assentadas na decisão reputada coatora e também reexaminadas pelo regional e agora ratificadas por nós, demonstram que o Ministério Público do Trabalho vem exercendo, a meu juízo, de maneira profilática, o poder de polícia trabalhista. É uma decisão emblemática que mostra a necessidade, sobretudo no segmento da construção civil, de efetivo cumprimento da legislação trabalhista, de combate à precarização, que leva, nós sabemos, a acidentes, não apenas a violação de direitos materiais trabalhistas, patrimoniais, mas a acidentes de trabalho que ceifam vidas, inabilitam trabalhadores. Então, é uma decisão importante, a meu juízo, e por isso eu sugeriria que fosse encaminhada a divulgação. Eu me permito, com todo o respeito e consideração aos colegas, divergir e ficar vencido. Primeiro, não havia essa urgência para que se concedesse a antecipação inaudita altera a parte. Segundo, eu verifiquei, a parte que agora recorre não teve oportunidade de defesa. Segundo, nós estamos em repercussão geral pelo ministro Luiz Fux sobre a licitude da ilicitude ou licitude da terceirização da atividade fim. E eu sinto um constrangimento muito grande numa ação rescisória, ignorar que esteja em repercussão geral para assentar que foi bem decidida essa antecipação de tutela. Aqui, o magistrado deveria ter cautela para abrir instrução e depois verificar se de fato está ocorrendo isso. Sobretudo agora, se ele estava tão convencido, como é que ele designa a audiência lá para 2016? Enquanto isso, a empresa vai ficar em que situação? Então, data vênia não é o caso de concessão de antecipação de tutela. Aqui não há a presença de aparência de bom direito, sobretudo porque o ministro Luiz Fux já colocou em repercussão geral, pelo artigo 5º, 2 da Constituição Federal, a licitude ou ilicitude. E seria temerário, e se não fora, e me parece o ter sido, o juiz, sem sequer ouvir a parte contrária, conceder a antecipação de tutela e praticamente estrangular a atividade da empresa. A continuar assim, eu não vejo onde nós vamos chegar com esse conceito de atividade fim. Nós vamos simplesmente inviabilizar as empresas e, mais tarde, eu fico a indagar onde é que os empregados encontrarão empresas para serem empregados. Por isso, pedindo todas as vênias, eu divirjo e fico vencido. Então, por maioria de votos, a SD1 decidiu conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento, vencido o ministro-presidente. Assim se decide. Não havendo mais processo com condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença dos eminentes ministros e ministras, advogados, servidores e de Sua Excelência a doutora Luciné Alves Ocampo, digna subprocuradora-geral do Trabalho, e declaro encerrada a sessão.